Mas antes, a gente vai para uma dica. Você sabe que programa assim especial, a gente gosta sempre de colocar mais informação. Olha lá. Olá pessoal, eu sou Sabrina Amaral e estou aqui nesse lugar maravilhoso hoje para falar para vocês sobre a harmonização dos seus sentimentos. E geralmente o que desarmoniza o nosso emocional são os chamados gatilhos. Na psicologia a gente usa o termo gatilho para definir todos aqueles estímulos que são produzidos pela nossa mente quando a gente entra em contato com uma determinada situação. E eles são disparados por memórias, por acontecimentos do nosso passado, sejam eles bons ou ruins. Geralmente a palavra gatilho ela está associada a coisas que são negativas, mas é possível você neutralizar esses gatilhos, é possível você aprender a dominar, a desengatilhar isso tudo e a ter uma vida mais leve, mais harmoniosa e mais feliz. E hoje a gente vai trabalhar aqui 6 dicas maravilhosas para você desengatilhar a sua mente. Vamos lá? E o primeiro gatilho que a gente vai aprender a neutralizar é o gatilho da mágoa. Muitas vezes a gente fica remoendo aquelas lembranças de coisas ruins que aconteceram com a gente e é difícil de perdoar. Pai, mãe, ex-relacionamentos, e essas mágoas pesam no coração. Como é que você lida com esse gatilho da mágoa? O gatilho da mágoa, ele só tem um antídoto, pessoal, e esse antídoto, ele é o perdão. E por que é tão difícil de perdoar? Porque, no geral, as pessoas pensam que perdoar é sinal de fraqueza, mas, na verdade, o perdão é sinal de força. Afinal, perdoar não tem a ver com concordar com o que a pessoa fez com você ou esquecer aquilo que aconteceu. Significa apenas você parar de ressentir toda aquela coisa negativa que você vai carregando. E para você desarmar e conseguir perdoar, eu tenho 2 técnicas que eu compartilho com os meus pacientes no consultório. A primeira é você fechar os seus olhos e imaginar que você está sentado frente a frente com essa pessoa numa cadeira. E então você conta para essa pessoa o tanto que ela te magoou, aquilo que doeu em você. E depois você começa a olhar para essa pessoa como aquilo que ela é, apenas um ser humano, com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas imperfeições. E de repente ela fez aquilo num momento de fraqueza, porque ela também tem essas fraquezas. E então você passa a perdoar neste sentido. A segunda dica é você escrever uma carta de próprio punho, contando para a pessoa todos os acontecimentos que magoaram você, os ressentimentos que você carrega. E depois você pode rasgar, queimar ou ainda, com essas ideias mais elaboradas na cabeça, você pode conversar com essa pessoa e fazer as pazes. O segundo gatilho é o gatilho da exposição. Todo mundo fica nervoso mediante um acontecimento importante. Pensa, uma entrevista de emprego, um encontro que você tenha, um vestibular, uma prova. Todas essas situações colocam a gente num estado de ansiedade muito grande. E no geral a nossa mente fica pensando acelerada em tudo que pode dar errado e a sua performance acaba ficando comprometida porque você fica refém dos seus pensamentos. Como é que você neutraliza isso? Primeiro ponto, você precisa abastecer a sua mente com informações positivas. Por que ela acessa todas essas coisas ruins? Porque você tem lembranças desses acontecimentos na sua vida. Então você vai fechar os seus olhos e imaginar que você está lá, naquela ocasião. E que você está tendo muito sucesso naquilo que você está fazendo. Coloque muitos detalhes na cena, use os seus 5 sentidos, o que você está vendo, quem são as pessoas que estão ali com você, o que você está ouvindo, qual é a sensação de você estar tendo sucesso, tendo êxito naquilo que você está fazendo. E fazendo essas visualizações positivas, você meio que alimenta a sua mente com conteúdos, com informações que são relevantes e que vão te ajudar a ter muito sucesso na hora em que você precisar.
O terceiro gatilho é o da comparação. Quem nunca, né? Pegou o celular e ficou horas rolando a tela nas redes sociais e se comparando com aquelas pessoas lindas, felizes, nos seus melhores momentos de vida. E no geral, quando a gente se compara, o que acontece? A gente se calibra para baixo. A autoestima fica para baixo porque você acha que todo mundo é melhor do que você acha que todas as pessoas são mais felizes do que você. E isso não é verdade. Então vamos aprender a desengatilhar isso. Como é que você neutraliza o gatilho da comparação? Primeiro ponto, saiba que aquela pessoa fotografou o melhor momento na rede social. A comida mais gostosa, o momento mais feliz, aquela make bem feita, aquilo não é real. Aquela pessoa ela tem altos e baixos, assim como você tem, como eu tenho, como todos nós temos. Segundo, entenda o que causou essa admiração naquela pessoa. Entenda o que causou em você aquela invejinha, podemos chamar dessa forma. E qual é a intenção positiva dela? É inspirar você a ser igual àquela pessoa ou a ter aquilo que ela tem. Então traga a responsabilidade para você. Traga para você a responsabilidade de fazer um passo pequeno de cada vez para você chegar nesse lugar em que você quer estar. O que você admira nessa pessoa? É um cabelo bonito que ela tem, é um corpo bonito que ela tem, é um lugar bacana que ela mora? Faça o seu planejamento e vá caminhando passo a passo em direção àquilo que você gostaria de ter, construindo essa realidade e assumindo a responsabilidade por aquilo que é seu. Um quarto gatilho que eu vou ensinar vocês a desengatilharem é algo que acontece muito. A gente fica muito nervoso, a gente fica muito estressado e a gente inibe uma área do nosso cérebro que fica mais ou menos nessa região aqui chamada córtex pré-frontal. E ele é responsável por olhar as coisas com objetividade, com racionalidade, de maneira mais analítica. Então a gente fica muito emocional e acaba exagerando nos nossos pensamentos. E o que são esses pensamentos? São pensamentos ruminantes, que ficam ali, sabe aquelas vozes que ficam na sua cabeça, que ficam ali julgando, que ficam apontando o dedo e lembrando das coisas que você fez errado, e aquilo dá o quê? Um sentimento de culpa, de angústia, de ansiedade. Parece que você está refém desses seus pensamentos, mas existe uma forma de você trabalhar com eles. A primeira coisa é você entender que eles são só pensamentos. Pensamentos, meus queridos, não são fatos. Eles são apenas ideias e, como todas as ideias, eles podem e devem ser questionados. Então, traga clareza para esses pensamentos. Entenda, isso que eu estou analisando, essa cena que está passando na minha cabeça, ela pode ser vista por um ângulo diferente? Se outra pessoa estivesse vendo essa mesma cena, ela poderia estar vendo coisas que eu não estou conseguindo enxergar aqui? Será que a situação é mesmo tão ruim quanto parece? Ou eu estou olhando só um pedacinho da história que está fazendo aumentar e catastrofizar aquilo que aconteceu comigo? Será que é tão ruim assim? Porque esses pensamentos ruminantes, eles vêm para julgar e eles falam coisas do tipo: olha, se você não passar naquela prova, vai ser o fim do mundo e você vai ser um fracassado. Pegue essa informação, dê voz a esse pensamento e imagine que ele é uma manchete de jornal. Pense da seguinte forma: fulano é um fracassado porque ele não passou na prova e nunca vai ter sucesso na vida. Parece um pouco exagerado, vocês não acham? Então isso é o suficiente para transformar o pensamento em algo ridículo, em algo pequeno. E aí você vai entender qual é a intenção positiva por trás desse pensamento. Ele não apareceu ali à toa, gente. A nossa mente, ela não joga contra o próprio patrimônio. Então entendam, o que esse pensamento está querendo te ensinar? Ele está querendo me ensinar que eu preciso me preparar melhor se eu for passar por uma situação semelhante novamente. Ok, olha para o seu pensamento e diga: eu já entendi o que você queria me dizer, então eu preciso me preparar melhor, é isso? E tome as ações necessárias para você deixar sua mente um pouco mais tranquila e no controle. Um outro gatilho que acontece especialmente com aquelas pessoas que são inseguras. Você é inseguro? Na hora de tomar uma decisão importante, você não sabe bem o que fazer? Pois é. As pessoas que têm essa insegurança, no geral, buscam outras pessoas para se aconselhar, para pedir opiniões, para perguntar o que elas poderiam fazer para lidar com aquela situação. E tomam essas decisões pensando em agradar o outro, sem considerar os seus próprios valores ou aquilo que elas realmente querem. Esses dias eu estava no consultório com uma paciente e ela me disse assim: Sabrina, o meu pai gostaria muito que eu fosse fazer um intercâmbio e eu acho que eu também quero porque vai fazer ele feliz. E eu fiz a seguinte pergunta para ela: se o oposto fosse verdade, você ainda ia querer fazer um intercâmbio?
Ela falou, como assim? Se seu pai te proibisse de fazer esse intercâmbio e falasse assim, a partir de hoje você vai estudar só aqui, você ainda assim ia querer viajar? E ela parou, e aquilo trouxe uma clareza muito grande para ela, porque ela percebeu que de fato ela até tinha uma vontade de ir, mas ela estava indo muito mais impulsionada por um desejo de agradar ao pai do que ela mesma de fazer aquilo. Então sempre pensem num oposto e considerando aquilo que é importante para você. E as pessoas têm dificuldade de tomar decisões porque elas querem ganhar tudo. Mas não tem escolha boa e não tem escolha ruim, gente. Só tem escolhas e todas as escolhas elas implicam em perdas e ganhos. E como é que você faz para escolher bem? Você precisa entender aquilo que você vai ganhar é o suficiente? É bom para você? É aquilo que você gostaria de ter? Tem a ver com o futuro que você quer criar para você? Então vai. Agora, se você for sacrificar valores que são importantes para você, é preferível que você pense um pouco melhor, analise as informações com calma antes de tomar a decisão. E o último gatilho que eu vou ensinar vocês a neutralizarem, deixei para o final de propósito, é algo que todos nós já sentimos em algum momento da nossa vida. É o gatilho da ansiedade. E se você acompanha a TV Gazeta, você sabe que a gente já falou um pouquinho sobre ansiedade aqui. A ansiedade, ela não é um sentimento negativo, ela é apenas um sinal da sua mente. Quando ela percebe um estímulo que é aversivo, um estímulo que pode ser perigoso, seja perigoso ou não, ela coloca você numa situação de alerta, o seu corpo todo numa situação de defesa. Como que a gente fica ansioso? O coração dispara. A sua respiração fica muito ofegante, você fica com os músculos todos tensos e tudo isso para colocar você numa reação ou de luta, ou de fuga, ou de congelamento. São 3 possibilidades que a sua mente prepara. E nesse momento, ela manda um monte de hormônios de estresse para o seu corpo, adrenalina, cortisol, e isso, além de inibir, como a gente disse na outra dica, o córtex pré-frontal, impedindo você de analisar as coisas com mais clareza, ela torna tudo aquilo muito grande, fica tudo muito difícil de lidar e você vai se perdendo no pensamento. Isso pode virar, inclusive, gente, uma crise de pânico. Então, como é que a gente faz para acalmar o gatilho da ansiedade? A primeira dica é respirar. Pois é, eu sei que parece muito simples e muito óbvio, mas é trazer a sua respiração para o momento presente. Então você pode inspirar o ar bem devagarzinho pelo nariz, contando até 4, segurar o ar, contando até 2, e depois você vai expirar, contando até 6, bem devagar. E vai repetindo isso 1, 2, 3 vezes. A segunda parte desse exercício, depois que você tranquilizou a sua respiração um tanto, você vai ancorar os seus 5 sentidos no aqui e agora para trazer a sua atenção para o momento presente. O nome dessa técnica é grounding e o grounding significa chão, quando a gente traduz do inglês. E é justamente você fazer isso, é você trazer a sua atenção e ancorar os seus 5 sentidos no aqui e agora. Então você vai parar com muita tranquilidade, olhar no seu entorno. Tipo esse lugar bonito que a gente está aqui, você vai nomear 5 coisas que você consegue ver. Depois, você vai nomear 4 coisas que você consegue tocar. Então, a folhinha, a minha própria pele, a minha roupa, 4 coisas que você consegue tocar. Depois você vai nomear 3 coisas que você consegue ouvir. Então eu consigo ouvir aqui os passarinhos, o vento, o som da minha própria voz. Depois você vai ancorar 2 coisas que você pode sentir o cheiro. Aqui está com cheiro de terra molhada, gostoso, e eu consigo sentir esse cheiro, consigo sentir o cheiro do ar. E por fim, uma coisa que você consegue sentir, o gosto. Usando os seus 5 sentidos, você traz essa atenção para o aqui e agora e fica muito mais tranquilo. Eu espero que essas dicas para neutralizar esses gatilhos ajudem vocês. Um beijo muito grande e até a próxima! Tá aí, dica muito bacana, mas agora se prepara.